Vamos passar para Frameworks JavaScript. Antes da gente pensar em Frameworks JavaScript, eu quero ensinar para vocês alguma coisa que seja mais perene para vocês. Lembra que eu falei que a ideia não era a gente aprender sobre Frameworks nessa disciplina, é a gente aprender sobre conhecimentos mais duradouros de web que vocês pudessem usar amanhã, depois, assim que surgisse um framework, uma ferramenta nova. No material da aula, hoje dá para a gente ver sobre React, sobre Angular, sobre Vue, sobre Alpine, JS e todos os outros. Se eu explicasse para vocês sobre React, amanhã ia sair uma versão nova de React e o que eu expliquei está obsoleto, o que vocês já sabiam sobre React hoje está obsoleto e amanhã vocês têm que aprender de novo. O que eu quero ensinar hoje para vocês não é sobre frameworks, mas é para vocês terem uma visão holística sobre a coisa. Se vocês não sabem o que é holístico, vocês podem ir lá no dicionário, é uma visão do todo, uma visão entendida de todas as partes, é quando vocês entendem o que está acontecendo. Vamos começar aqui por uma biblioteca que vocês não devem ter usado. Algum de vocês já usou jQuery? Talvez alguém de vocês já usou. Deixa eu botar aqui, ó, jQuery. Eu estou nesse site aqui, ó, que é o Google Trends, que mostra o quantas pessoas buscam por esse elemento no Google. Então eu vou botar jQuery aqui, ó, e tem ali, ó, o termo jQuery, quer dizer quantas vezes as pessoas procuraram por jQuery no Google. Se vocês olharam o interesse de jQuery no Brasil, nos últimos 12 meses foi esse aqui, ó. O que é isso aqui? São consultas? Consultas por período? Beleza. Mas a gente não quer só o Brasil, a gente quer o mundo inteiro. E a gente não quer só os últimos 2 meses, a gente quer de 2004 até agora. Se vocês olharem de 2004 até hoje, lá em 2004 ninguém procurava por jQuery. Mas a partir de 2016 alguém procurou por jQuery. Vamos perguntar, o que é jQuery que vocês devem estar falando? jQuery, vamos olhar na Wikipedia, porque essa altura do campeonato ela é história, né? Aqui, ó. jQuery era uma biblioteca que alguém criou para manipular os elementos do DOM de uma forma mais simples. Então, em vez de usar aquele monte de código JavaScript, as pessoas podiam usar essa biblioteca, que era jQuery, e ela fazia várias coisas. Ela foi criada em 26 de agosto de 2016, pelo menos lançada nessa data aqui. 15 anos atrás. 15 anos atrás, mantenham isso na cabecinha de vocês. Isso quer dizer que 2006, caramba. Quando vocês olharem esse gráfico aqui, ó, até 2006 não tinha nada, ó. Quando chegou aqui, ó, em junho de 2006, as pessoas começaram a procurar por jQuery. Tipo, o que é essa tal de jQuery? E as pessoas começaram a buscar mais, ó. Mais. De repente todo mundo começou a buscar sobre jQuery. E as pessoas não só começaram a buscar, como começaram a ver que jQuery era uma ferramenta muito maravilhosa, um negócio muito simples e o desenvolvimento web é muito mais facilitado. Nessa época eu estava usando o jQuery, estava programando aqui, ó, nesse contexto aqui. Ó. Em 2007, 2008 eu era desenvolvedor de games e trabalhando com web. Uma das principais vantagens da jQuery era que ela abstraía os problemas que existiam nos navegadores. Naquela época os navegadores não conseguiam se acordar no que eles queriam fazer. Então um navegador fazia uma coisa, o Firefox fazia outro, o Chrome fazia outro, o Internet Explorer fazia outro. E era um inferno. jQuery unificava isso pra gente. A jQuery foi popular até 2012. E daí as pessoas começaram a procurar menos por jQuery. Estão vendo? Ó, começou a decair. Por que vocês acham que as pessoas começaram a procurar menos sobre jQuery se a coisa era tão maravilhosa e ajudava tanto? O que vocês acham que aconteceu aqui? Criaram algo melhor. Eu ajudo vocês. Vamos procurar alguma coisa mais legal. Vamos procurar sobre React. Vou procurar pelo termo React, tá? E vou botar React. Se eu procurar pelo termo React, ó, o termo, a palavrinha React, ó, o React começou a... Se a gente procurar o que é o React, foi um framework feito pelo Facebook. Eles precisavam fazer alguma coisa no Face naquela época, e o Facebook tem uma interface muito complexa, né, cheia de elementos que pisca e gira, acontece. E um grupo no Facebook inventou uma biblioteca chamada React e publicou ela em maio de 2013. Se nós olharmos o nosso gráficozinho aqui, ó, 2013 é exatamente aqui, ó, fevereiro, março, abril, maio. Estão vendo ali, ó, jQuery ainda era, tá vendo, ó, jQuery ainda era importante, tá vendo? Tinha um dentinho ali, vamos até aumentar aqui, ó. Ali, ó, jQuery estava aumentando, ó, tinha um dentinho, ó. Em maio lançaram a jQuery. O que a jQuery tinha
E o que o React tinha que era diferente um dos outros? O React trabalhava com um contexto que é reativo, justamente aí que vem o nome React, que é todos os elementos criados no meu contexto, na minha aplicação, são funções. Então, na verdade, eu tenho um estado sempre definido, porque as funções elas retornam informações, que é o estado, e eu, por detrás dos panos, que é o negócio do React que controla tudo, ele olha o que está de diferente no retorno das funções e ele ajusta o DOM, que é o elemento que tem na página, para ficar conforme eu quero. Então, eu, desenvolvedor, não tenho que mais me preocupar em ir lá, pegar um elemento pelo ID, trocar o conteúdo dele, trocar alguma coisa, botar um CSS. Eu só retorno uma função que me descreve um elemento, descreve um componente, descreve um pedaço de uma página. E o React internamente vai lá e mostra isso na tela. Que era o contrário da jQuery. jQuery permitia que eu chegasse até os elementos, pegasse aquele elemento e alterasse o conteúdo dele, que foi exatamente como a gente fez até agora. Inclusive as APIs que a gente usou até agora, tipo Query Select All, Get Element by ID, aquelas coisas todas eram muito mais fáceis de fazer usando o jQuery. E algumas das formas de interação da web hoje são inspiradas na jQuery. Mas dá pra ver aqui, ó, que o React foi lançado. O que aconteceu quando as pessoas, qualquer desenvolvedor, não é só web, qualquer desenvolvedor que enxerga uma coisa nova, ele vai atrás daquele negócio. É tipo uma mosca com a luz, sabe? Uma mariposa com a luz. Nossa, que legal! React! E daí, de repente, as pessoas passaram a perceber que jQuery, na verdade, era uma coisa interessante, mas não era tão boa assim. React era mais, vamos dizer assim, mais poderoso, mais fácil, podia fazer coisas mais complicadas com menos trabalho. Aí o React começou a crescer em popularidade, ó. Começou a crescer, e ela teve um crescimento modesto, vocês podem ver aqui, ó. Até que jQuery estava moendo, ó. Mas estava moendo. Chegou aqui um momento, as coisas começaram a ficar muito mais populares, ó, em 2016. Não faço ideia do que aconteceu aqui em 2016, provavelmente algum evento do Face, alguma coisa assim. E de repente o React começou a ficar muito mais poderoso. E aqui, ó, em maio de 2018... as pessoas começaram a buscar mais sobre React do que jQuery. E hoje em dia, se eu perguntar para vocês o que é jQuery, só as pessoas de vocês que talvez trabalham com WordPress saibam o que é, o resto vai dizer que é um pedaço de história, é um software obsoleto, é uma coisa ruim. Porque hoje as pessoas buscam mais. Aí nós vamos vir aqui e vamos procurar, vamos procurar por Angular. Angular é um framework de criação de interfaces criado pelo Google. Se a gente for buscar aqui de novo, Angular foi lançado em 2010, 11 anos atrás. A promessa do Angular era criação de interfaces ou elementos de uma forma muito mais robusta, com uma forma mais fácil, mais sã, mais organizada de se criar interfaces. A gente olhar aqui, ó, no nosso negocinho, ó, Angular foi criado em 2010, mais ou menos aqui, ó. Percebam que o crescimento do Angular não foi tão meteórico assim também, ó. Eles estavam passo a passo, ó. O React foi criado um pouquinho antes e o Angular foi criado um pouquinho depois. Eles ficaram os dois disputando, ó. jQuery continuou reinando naquele aspecto, mesmo que o Angular tinha sido criado antes, ó. O Angular foi criado em 2010 e o React foi em 2013. Aqui, ó, 2010, o Angular estava aqui, ó, disputando com aquilo lá. E aqui em 2013, quando surgiu o React, instantaneamente as pessoas começaram a ver que existiam dois frameworks, ó. E vocês podem perceber aqui, ó, que quando uma empresa grande lança alguma coisa, por exemplo, o Google lançar o Angular e o Facebook um pouquinho antes ter lançado, aqui o Facebook lançar o React e antes disso o Google ter lançado o Angular, as pessoas pensam, opa, tem empresas grandes, empresas conceituadas, com uma das pessoas mais inteligentes do ramo lá trabalhando e estão fazendo essa biblioteca, essas coisas têm que ser importantes. Então as pessoas começam a pegar um pouquinho mais de interesse sobre aqueles elementos, ó. Dá pra ver hoje que React é mais famoso que Angular e os dois são mais famosos que jQuery. Aí eu coloco pra vocês aqui, tá, mas é só isso que existe? Não! Tem um outro framework chamado Vue. Se vocês botarem aqui Vue, ele vai procurar aqui por uma marca, que não é o que a gente quer, tá? Então, aqui a gente tem que ter cuidado porque eu quero Vue.js, que ali, ó, é um tópico. Aí ele vai me dar um aviso dizendo que eu estou comparando tópicos com elementos, ó. Então vamos trocar esse Angular aqui por aqui, ó, tópico Angular, e o React eu quero a biblioteca JavaScript, vai me deixar? E o jQuery eu quero software. Tá, agora sim nós estamos comparando todos com todos, ó.
Agora sim, tem uma visão bem boa da coisa. Ó. jQuery e aquelas coisas começaram a crescer. Olhem aqui a diferença. Ó. O que eu quero mostrar para vocês com esse monte de risquinhos aqui, pessoal? Vocês estão aqui, ó, nesse instante. Ó. Todos vocês estão aqui. Ó. Daqui a um momento, tanto o React, como o Angular, como o Vue, como qualquer coisa, vai ter exatamente essa curva aqui. Ó. As coisas surgem, as coisas vão embora. Como é que vocês sabem se vocês têm que investir em alguma coisa ou não? Eu vou dar agora para vocês uma ideia de como eu decido estudar uma coisa ou não, e essa coisa pode se aplicar a vocês ou não. Tá? Eu vou dar um pouco mais de conselho em relação ao que vocês talvez devessem aprender e não o que eu. Eu estou numa posição talvez um pouco mais tranquila, sendo professor eu não preciso me atualizar tanto nesse aspecto, mas se eu estivesse no mercado provavelmente eu teria que saber quais frameworks estudar para mim ser, vamos dizer assim, um pouco mais atrativo para as empresas. Qual que é uma boa ideia para a gente fazer isso aqui? É vocês prestarem atenção no que está acontecendo com o mercado. Geralmente empresas importantes ou centros importantes lançam informações, por exemplo, o Stack Overflow lança os termos mais pesquisados, algum site faz uma compilação das vagas mais ofertadas nos sites, qual a tecnologia mais exigida. Que é exatamente esse site que tem aqui. Ó. Ele faz uma comparação entre Angular, React e Vue. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Ele explica sobre esses frameworks e ele mostra aqui quando que eles foram lançados, ó. Angular 2010, React 2013 e Vue 2014. Vue foi feito por uma pessoa só, React por um time no Facebook e Angular por um time no Google. E ele mostra a versão atual. E aqui é onde ele é usado, né? No Google, é usado no Face e em muito mais outros lugares, mas aqui vamos dizer, são empresas maiores. Ele fala um pouco sobre a licença, e daí aqui tem o primeiro elemento que geralmente é uma boa indicação para vocês saberem o que aquele software é. E aqui eu digo uma boa indicação, mas não uma métrica. É só um termômetro. É o número de estrelas que aquele repositório tem no GitHub ou no elemento. Isso aqui não quer dizer absolutamente nada, mas isso mostra, pelo menos de uma forma simples, qual que é o interesse das pessoas sobre aquele framework. Se a pessoa se deu o trabalho de clicar na estrelinha lá para salvar aquilo ali, provavelmente ela tem um interesse ou para estudar depois, ou porque ela está estudando agora, ou porque ela quer saber alguma coisa. Aqui tem um gráfico que mostra ó, a quantidade de estrelas dos repositórios ao longo do tempo. Ó. Se vocês perceberem o React que está aqui, ó, e o Vue, vocês vão perceber que isso aqui está diferente do que a gente olhou antes sobre o termo de pesquisa. Ó. Aqui, ó, as pessoas claramente estão pesquisando mais sobre React. Mas se eu olhar em termos de estrelas no GitHub em particular, as pessoas estão dando mais estrelas para o Vue. O que é a minha interpretação dessa? Provavelmente as pessoas que estão dando estrelas, elas estão encontrando os negócios talvez no GitHub mais fácil. Ou elas estão salvando aquele porque elas acham que é uma solução que talvez atenda mais do que aquilo que elas estão fazendo agora. Quem sabe a pessoa seja um desenvolvedor Angular que está de saco cheio de escrever um monte de coisa em Angular e está pensando, nossa, esse Vue ou esse React é bem mais fácil, então eu vou salvar para me estudar depois. De novo, isso aqui não é uma medição de popularidade, mas é um indício do que está acontecendo. As pessoas estão dando muito mais estrelas para Vue do que para React. Quer dizer que tem mais gente interessada em Vue, pelo menos no GitHub, do que em React. E tem muito mais gente interessada no GitHub, nesses dois, do que em Angular. Ok, serve para alguma coisa? Não. Aqui que vem as coisas interessantes. Ó. Qual é o conjunto de vagas ofertadas no mercado, por exemplo, no LinkedIn, esses que estão aqui, ó, Indeed, Simply Hire, no Dice, na AngelList, no Hired e no Remote. Quais são as descrições e as tecnologias solicitadas nas vagas? É aqui que vocês deveriam prestar atenção, vocês desenvolvedores web, estudantes. As pessoas querem usar uma tecnologia numa empresa, não necessariamente porque é a melhor tecnologia para aquela empresa, mas porque tem muito desenvolvedor apto a usar aquela tecnologia, então eu posso contratar alguém e essa pessoa já chega treinada na minha empresa, eu não preciso treinar ela. E isso é muito mais barato para a empresa, a pessoa já sai produzindo. Se eu contratar alguém que não sabe React, não sabe Angular e não sabe Vue, e a minha empresa usa um deles, eu tenho que primeiro treinar essa pessoa e depois usar. Se eu não quero treinar e gastar, eu contrato a pessoa que já sabe. Então as pessoas tendem a usar tecnologias que estão aquecidas no mercado justamente porque tem mais desenvolvedores disponíveis. Aí se vocês olharem aqui, ó, tem um monte de vaga de Angular no LinkedIn, um monte de vaga de React e tem bem menos vaga de Vue. O que quer dizer? Eu acho que tem mais gente interessada em aprender Vue, mas as vagas de emprego são sobre React e Angular.
Então as pessoas estão interessadas em aprender, mas elas não querem correr o risco de aprender um negócio que elas não vão usar agora. Elas mantêm no radar. Agora é muito mais interessante estudar Angular e React, porque são as duas tecnologias que mais têm pedidos de emprego. Quer dizer que as empresas estão dispostas a abrir vagas para essas pessoas, porque elas já vão chegar produzindo, do que alguma coisa diferente disso. Isso aqui é o que vocês vão dar uma olhadinha quando vocês estiverem procurando por alguma coisa para estudar. Primeiro dá uma olhada em como é que estão as ofertas. E aqui vem um segundo observação de uma pessoa que adoraria que você tivesse um senso crítico na cabecinha, que é, ok, vou estudar aquilo que está no mercado, maravilhoso, amanhã eu troco o framework, vocês já estão tudo lascado. Então a ideia não é sair estudando todos os frameworks, daí vocês vão ficar louco. A ideia é vocês olharem, ok, com o que eu sei agora, eu estou bem e está funcionando bem? Tá. Tem um tempo para estudar alguma coisa? Tenho. Então vou estudar alguma coisa que realmente vale a pena, que seja um pouco consolidado. Nesse caso aqui, valeria muito a pena estudar React. Bastante estrelas no GitHub, bastante evolução ao longo dos tempos com o Google Trend, bem mais do que os outros, e bastante interesse das empresas. Certamente estudar React, as pessoas conseguiriam uma vaga. Aqui tem a descrição do interesse que as pessoas colocaram, ó, sobre pesquisa sobre empregos, né? As pessoas estão muito mais interessadas em procurar sobre empregos em React, ó. Tem muito mais buscas sobre empregos em React do que buscas de empregos em Vue, e muito menos buscas de empregos em Angular. Ainda assim, Vue é menor que React. O segundo é a gente analisar a comunidade, que é, ok, as pessoas estão usando essa ferramenta, quer dizer que se eu tiver problema eu vou conseguir encontrar uma resposta em um fórum, num Stack Overflow, numa issue do GitHub, eu vou conseguir encontrar, provavelmente para mim ser um pouco mais produtivo, porque eu não sei tudo dessa ferramenta, eu vou ter que aprender. Aí aqui tem número de pessoas que estão analisando, esse aqui são as informações que tem lá no GitHub, que eu falei para vocês, né? Não é uma métrica confiável, mas também é um indicativo. Ó. Tem muitas pessoas olhando React, muito mais do que elas estão olhando Angular e muito mais do que elas estão olhando Vue. React tem menos estrelas do que Vue, então sei lá, como eu falei, as pessoas estão talvez mais interessadas. As pessoas estão trabalhando, fazendo forks, trabalhando muito mais em cima do código do React do que do Vue. E o número de contribuidores, ou seja, pessoas que estão gastando o seu tempo para tentar trabalhar em cima da biblioteca para que ela fique melhor, é gigantesca no React. Não tanto no Vue, porque a comunidade é menor, e é bem grande no Angular. Isso aqui me indica que a comunidade do React é maior que a comunidade do Vue, e a comunidade do Angular é maior que a comunidade do Vue. Então, provavelmente tem muito mais gente contribuindo e escrevendo sobre Angular e sobre React do que sobre Vue. Então, aqui é um negócio que a chance de encontrar respostas e soluções é maior para esses dois aqui, ó, React e Angular. E a última que ele fala aqui é sobre migrações, que não tem a ver com o nosso caso, né? Qual que é mais fácil para migrar para um lado ou para o outro. Mas é esse o rolê. Então, eu espero que isso tenha ajudado vocês a ter uma visão um pouquinho melhor. Lembrem que vocês estão aqui agora, ó, mas daqui a pouquinho vocês vão estar aqui. E daqui a pouquinho vocês vão estar aqui. Então, vocês não tem como prever qual que é a próxima curvinha que vai para cima. Olhem com sabedoria, procurem por ferramentas não só porque elas são as mais bonitas e mais atraentes do momento, mas alguma coisa que realmente atraia vocês, né? Que traga alguma coisa para a mesa. Geralmente eu não vou aprender um negócio que eu acho que é igual aos outros, assim. Se alguma coisa for muito parecida, por exemplo, React é diferente de tudo que eu já tinha visto, então eu aprenderia React. Vue eu acho que é o mesmo conceito de React e é mais simples sintaticamente, então eu aprenderia Vue e não React. Angular, para mim, ela é muito parecido com as outras coisas, então eu não gastaria o meu tempo com Angular porque eu acho que é mais do mesmo. Acho que se eu soubesse React ou Vue, eu já estaria suficientemente bom. Ou se eu soubesse Vue, a transição para React seria bem tranquila. Ou o contrário, né? De React para Vue. Certo, meus amadinhos? Dúvidas sobre esse processo?